A educação tem que ser vista em Portugal como um verdadeiro desígnio nacional. Na educação, queremos que os pais, professores e alunos acreditem na sua capacidade para colaborar na grande empresa que agora iniciamos. Com uma taxa de abandono escolar precoce sem paralelo entre os nossos parceiros europeus e nivelando por baixo a exigência escolar, o nosso sistema educativo é hoje uma fonte de injustiças e de desigualdades sociais. Não é assunto novo, são escolas que estavam, na sua esmagadora maioria, com a autorização de funcionamento extraordinária, portanto já estavam previsto o encerramento há bastante tempo. E quantas são? 400? Não me lembro de um de cor. Não me lembro de um Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. Nós queremos cidadãos bem informados, também queremos cidadãos bem educados e há uma grande preocupação porque as escolas estão a fechar um pouco por todo lado. João Vasco, diz-nos. Digo-te que Nuno Crato planeia fechar mais de 400 escolas primárias este próximo ano letivo, o que é um golpe absolutamente tremendo na educação das crianças, naquilo que era o ensino básico do Estado Novo, que era a 4ª classe. Grande parte destas escolas estão situadas no Alentejo, na beira interior, em Trás-os-Montes, no Minho. A razia vai ser feita obrigando crianças em escolas onde há alunos e onde há turmas que são consideradas pedagogicamente corretas, entre 18 e 25 crianças, 25 já é o limite máximo, como sabemos, e estas crianças vão ser obrigadas a apanhar autocarros pagos a privados, obviamente, porque são autocarros privados neste momento, às 6h30 da manhã, às 7 da manhã, para estarem na escola às 8h40, 8h45, ora começam as aulas a 30, 40, 50 km. Há uma definição de país, uma estratégia de país, que se vê, eu já não me importo muito com as troicas, que estão cá até 2040, 2050, que eu acho isso ficção científica só, porque ninguém sabe, obviamente. O que me custa são estas opções estratégicas políticas de um governo que, de facto, quer acabar com uma população instruída. E isto começa, de facto, na escola primária e no ensino pré-primário, que também está mal, e nas escolas primárias. 400 escolas do Alentejo ao Minho, fechadas, com mais de 16 mil crianças, obviamente maceradas, porque hoje não faz sentido nós voltarmos 50 anos no tempo para obrigar crianças com 8 e 10 anos a apanhar o carro operário para ir para a escola, como acontecia em Lisboa nos anos 50 e nos anos 60. Mas há um segundo problema aqui com o Nuno Crato. E eu tenho defendido que o Nuno Crato tem feito bem ao insistir na avaliação de professores. O problema é que as escolas estão em roda viva neste momento. Ou têm equipas extraordinárias de professores, ou têm equipas com professores eventuais, que são contratados, que são atirados imediatamente para responsabilidades de direções de turmas. Estou já a falar no ensino secundário. E isso leva a um desinteresse, porque aquele professor não sabe se vai acompanhar aquela turma. O que é que isto faz? Faz com que aqueles que são professores de carreira e que estão estacionados nas escolas façam contravapor aos professores contratados. E esse contravapor tem a ver com guerras políticas. Aqui é uma guerra dos tronos dentro das próprias escolas, não é? Tudo a caminho do Westeros e do Palácio Principal. E isto tem levado a que as crianças não acabem programas, que os pais não tenham participação nas escolas, que haja discrepância do ponto de vista disciplinar, que é necessário nas escolas. Os professores não são avaliados. Mário Nogueira continua com o seu bigode, mas nunca mais se lesiona como o jogador da seleção, Hugo Almeida. E o caos na educação neste momento faz com que os alunos não compreendam para onde os querem levar. E por isso não podem responder, porque também não são ensinados a perguntar pelos professores. Paulo. Bem, este tema, por um lado é complexo, por outro lado é fácil de abordar, porque basicamente Nuno Crato não tem defesa. Aliás, este governo não tem defesa. Governo, entre aspas. Já ver, nós estamos confrontados com um problema, que é o problema demográfico. Nós temos menos crianças, por um lado, portanto, à partida precisamos de menos escolas.
Nós temos a desertificação continua, apesar dos esforços de algumas pessoas, a desertificação continua e vai continuar, esses esforços são louváveis, mas não terão nunca uma tradução, portanto, impactante na alteração dos fluxos migratórios da província, enfim, dos centros populacionais pequenos para as grandes cidades. As grandes cidades estão a crescer e vão continuar a crescer em Portugal e em todo o lado, e isto é uma tendência que não se inverte facilmente. Portanto, é normal, não é? Cruzando estes dois lados, demografia, portanto, a alterar-se com menos jovens, envelhecimento da população, imigração para as cidades, é natural que tu digas, bem, é lógico que algumas escolas tenham que ser fechadas no interior. Pronto. Problema, nós temos um problema, nós, sociedade, Portugal tem um problema. A questão, toda a diferença está na maneira como se aborda esse problema. E a abordagem de Nuno Crato tem sido uma abordagem pavorosa e que causa, quer dizer, lançou o caos na educação, o que significa o caos neste país daqui por 10 a 20 anos, não é? Portanto, não há hipótese, aquilo que tu fazes na educação tem uma repercussão no país fenomenal passado algum tempo. Portanto, o Nuno Crato lançou o caos na educação e no país e este governo lançou completamente, mergulhou este país, de facto, nesse caos, que é um caos em que não há, por exemplo, o João falou dos pais, quer dizer, e dos próprios professores. A desorientação é tal com aquilo que vai acontecer a seguir, com o que esperar, com como é que vamos fazer as coisas, porque este governo não tem a mínima ideia, não tem uma ideia sobre, este governo só sabe destruir e só está empenhado em destruir uma ideia de sociedade que nós estávamos, enfim, mais ou menos nós, não apenas em Portugal, como em toda a Europa, em todo o mundo, aqui a tentar construir, portanto, uma sociedade mais ou menos agregada, mais ou menos solidária e tal. Este governo está perfeitamente empenhado em destruir isso, lá pelas razões ideológicas. Portanto, o pavor é esse. E, portanto, por um lado, nós, de facto, temos problemas para resolver. Por outro, a receita desta gente que lá está, bem, quer dizer, eu não sei, é mesmo acabar com isto. Não sei se vocês sabem a distribuição dos círculos eleitorais dos deputados por distrito. Por exemplo, na zona de Beja elegem-se 3 deputados. Mas ali na zona de Setúbal, ao lado, já se elegem 17. Porque é que há 3 e a fronteira são 17, não é? E, portanto, toda a zona interior, somando toda a zona interior junto à fronteira de Espanha, dá menos de metade de qualquer outro distrito ao lado um bocadinho mais para o litoral. Portanto, este é o retrato de um país político. A organização de um país é política. Nós não podemos ter um Presidente da República a dizer temos que voltar à terra, à agricultura que ele destruiu quando era Primeiro-Ministro. E depois não damos condições para que as pessoas se fixem na terra. Não damos número de representação. Claro que a representação é a razão entre o número de população e a dimensão do município. Mas isso também é uma questão política. Também se pode arranjar outras proporções para que haja mais deputados pelo interior do país ou que haja uma distribuição mais homogénea. E isso é tudo, volto a dizer, a tal questão da política, da coordenação política entre o desejo do Presidente da República e o desejo do Governo. Ora, se temos um Ministro da Educação que só está no poder, só ocupa o cargo porque há um ano atrás foi responsável pela demissão de um outro membro do Governo, eu lembro-me da noite em que Miguel Relvas sai do Governo, a minha primeira pergunta que fazem ao Dr. Nuno Crato é: o senhor devolveu a credibilidade ao ensino superior? Pronto, e o ensino superior é para uns poucos, porque o ensino primário está a ser tirado a muitos. E isso, se o Estado Novo fez coisas más, como a perseguição às pessoas e a restrição de liberdades, indiscutivelmente, a quarta classe antiga, muita gente diz que lhe deu para a vida. Ora, que vida também nós estamos agora a dar aos nossos filhos, aos nossos netos, depois daquilo que nós aprendemos? Bem, estamos a dizer-lhes que não vale a pena ter um curso superior. Estamos a dizer que se quiseres ter um curso superior até podes chegar a ministro. E estás a dizer que se tiveres um curso superior ainda vais para Ministro da Educação e destrói-se o ensino. Pronto. Esta é a mensagem que podemos dar a certas elites. Ao resto, imigrem. Ou então,
mas não vão para o interior, porque o interior não tem representação qualquer. Portanto, enquanto não houver uma política que se preocupe de Portugal como um todo, e não apenas com uma faixa litoral entre Lisboa e o Porto, e na dias vi na carta de um despedido da TSF a dizer nós vamos acabar com a delegação em Évora porque nosso interesse comercial é em Lisboa e Porto, quer dizer, todo o grande Alentejo não interessa a ninguém, o grande celeiro de Portugal não interessa a ninguém, não há qualquer indústria, não há qualquer pensamento, não há qualquer luz que possa vir daquela terra que já deu tantos nomes ao mundo. Infelizmente, essa é a visão que nós temos. Portanto, alguém que mude isto, alguém que tenha um pensamento e que comece com um bocadinho de todos nós. Deixa-me pegar numa coisa que tu acabaste de dizer, essa alegoria não, esse facto em relação à TSF, parece-me ser a política da educação neste momento, que é o nosso interesse comercial, que é o comercial da educação. E deixa-me dizer outra coisa sobre a educação. Há tempos, não há muito tempo, há coisa de 15 dias, vários professores universitários inteligentes, que ainda os há, vieram dizer que a Academia Portuguesa já não servia para pensar, porque não se questiona. O vosso próximo Presidente da República, António Guterres, tinha claramente, em 96, duas paixões muito simples: a regionalização e a educação. E, interrompido no seu trabalho pelo pântano que era o PS e não o país, ele sabia bem do que estava a falar, porque ele tinha atrás o Sócrates, o Vara, o Raposo, não sei o quê. Guterres tentou, de uma forma consistente, avançar com um plano de regionalização que foi rejeitado pelos portugueses. Esse plano de regionalização, embora criasse muito mais caciques, ia também criar uma espécie de orgulho regional. E há uma coisa muito engraçada. Nós estamos em tempo de campeonato do mundo. É óbvio que em Portugal não se põe o problema de regiões quererem sair. Mas nós vemos a Croácia e vemos a Bósnia e Herzegovina a competir. Bom, se isso acontecesse em Portugal, nós amanhã tínhamos um Trás-os-Montes Brasil ou um Alentejo Holanda. Não é? Porque foi isso que aconteceu na antiga Jugoslávia. Foram regiões que saíram. Nós não temos, por não termos estes problemas, também não temos o outro, que é o orgulho regional para desenvolvimento da própria região. E isso tem a ver com a promessa comercial de Lisboa e Porto e do litoral. Isso tem a ver, de facto, com a mudança na estratégia política. Ora, de onde é que vêm, essencialmente, os políticos? Vêm das universidades, 80% são advogados. Se as universidades não funcionam, se nós estamos cada vez mais a impedir que se ensine as pessoas a perguntar, a questionar, e quando chegam à universidade, o que querem essencialmente, porque hoje o que as universidades querem essencialmente é resumos literários de obras já publicadas nas teses finais, quer de mestrado, quer de licenciatura, e impedem até a investigação do novo, isto vem pela cadeia abaixo e pela cadeia acima. Cadeia acima para os políticos, cadeia abaixo para todos os outros estudantes. O que nós estamos a fazer é trágico. E tirando Mariano Gago e Guterres e Marçal Grilo e mais uma ou outra pessoa que de facto pensaram em educação, nós neste momento estamos em roda viva no interesse comercial. E isso é assustador, porque a Troika vai ficar cá não é até 2045, é até isto fechar. E para isso não há data, mas há a certeza que pode fechar. Tornamos-nos escravos. E isto basta ler o mouse para perceber que somos ratos no meio disto tudo, Paulo. Bem, essa coisa de fechar Portugal, francamente, agora pensando bem, se calhar não é má ideia. Nós temos sido pioneiros em tanta coisa e demos novos mundos ao mundo, essas coisas, não é? Que somos muito importantes, e até o multibanco e até a Via Verde. Talvez esteja na altura de sermos também o primeiro país da Europa, até porque somos o que tem as fronteiras mais antigas, o primeiro país da União Europeia, diria eu, a acabar com esta layer idiota que é a layer nacionalista e a substituí-la por layers regionais, portanto, dar um pouco mais de poder, portanto, às regiões, poder político às regiões, e depois fazemos parte da Federação Europeia. Pronto. Era capaz de não ser má ideia. Portanto, ao fim e ao cabo era fazer mesmo um favor aos republicanos e acabar com aquilo que os reis construíram. Quer dizer, se houve uma unificação do país, eu acho que agora a República deve ser geral para todas as províncias portuguesas. E já se acabaram com as províncias ultramarinas, acaba-se também com as províncias continentais. Ou melhor, libertem-se as províncias continentais, independência para o Alentejo, independência para Trás-os-Montes. Correndo o risco agora, portanto, isso, de sair, de desviar-me um bocadinho do tema, que era a educação, mas se calhar já não há muito mais para dizer. Mas pronto, nós temos que fazer um programa sobre
o tema da regionalização, que eu acho que é interessante e que para mim tem dois campos. Ou pensamos, de facto, num país político e sociológico, e temos dois países em Portugal, o Norte e o Sul, divididos mais ou menos por uma linha... Litoral interior. Não, estou a falar em termos políticos, se tu fores ver, o mapa político continua a ser o Cazaquistão a norte e a sul uma coisa mais ou menos socialista. Sim, tens razão. Continua a ser esse mapa. Ou então, vamos para a questão, embora tu tens razão aí, pode-se também dividir o país assim. Mas, eu acho que é mais isso também. Porque o resto é Bloco Central, pá, quase. Sim. Ou é arcos de governo. Mas aí é mais, se fores fazer uma divisão económica, tens mais essa divisão. Mas há outra. Quando se falamos em separatismos e em tendências de separatismo, historicamente só há duas zonas. Não vamos falar agora do Pinto da Costismo, não é? Que foi o Pinto da Costa, foi a única pessoa que falou, em dada altura, portanto, do Norte, enquanto uma província autónoma. Isso não pegou. Isso foi claramente chumbado a certa altura, mas, portanto, aquilo que historicamente existe é o Algarve, evidentemente, aliás, o Reino de Portugal e dos Algarves, portanto, era uma espécie de território anexado, e mais recentemente a Madeira. Portanto, tirando estas duas províncias que têm alguma... historicamente, se calhar no caso de Algarve, essa mesmo histórica, que eu já liguei lá que a vez seja para a brincadeira, já ninguém lá pensa nesses termos. Mas na Madeira pensa-se nesses termos, se calhar devido apenas ao Alberto João. Mas, portanto, isto tudo dá outro programa. Vamos às notas finais, Frederico? A nota final quer dizer que aquilo que eu disse há pouco da independência não é sério. Eu gosto muito de Portugal, unido, ia dizer do Minho a Timor, mas também já agora digo mesmo, de onde se fala português. Gosto desse Portugal onde se fala português. Que é uma coisa de educação. Paulo. Bem, eu tenho que falar do Michael Schumacher. É espantoso. É espantoso. Este homem não é um homem normal, não é? Este homem saiu de um coma de qual não se esperava já que ele saísse. É evidente que sai extremamente... debilitado, não é? Para já, o que se sabe das primeiras reações é que ele pouco mais faz do que pisca os olhos, não é? Para comunicar, mas saiu do coma. Eu acho que é espantoso. Não é aqui a questão da medicina, é de facto porque essa medicina também já se aplicou a outras pessoas que não saíram do coma. Estou mesmo a realçar este homem é de facto um ser humano invulgar. Não vais? Não, eu estou aqui em estado de choque com isso do Michael Schumacher, mas principalmente com o Paulo Querido em relação ao Michael Schumacher, dizendo que ele é um ser humano invulgar. Lembro-me, por exemplo, de outra... Bem, isto é uma grande discussão, não saímos daqui. Enfim, mas se ele já pisca os olhos, ele já comunica normalmente, que ele sempre piscou os olhos para comunicar. Aliás, não lhe recomendo outra comunicação a não piscar os olhos. Mas pronto, é uma discussão da bola só. Olha, João, eu não estou a falar do intelecto do Michael Schumacher ou das suas aptidões. Não, nem eu. Intelectos sociais. A minha reação neste momento é simplesmente emotiva, não tem nada Exato, é emotiva, é tu veres um ser humano, uma pessoa, um homem, não é? Estou a falar de uma questão orgânica, não é? Portanto, num organismo que supera um momento daqueles, eu acho que isso é notável, não é? Agora não estou a falar dos dois. Eu não desejo mal ao Michael Schumacher, já não desejo, claro, obviamente. Mas pronto, viva Ayrton Senna, é a única coisa que me lembro de dizer. Epá, calmo já, não tenho nota final. Viva Ayrton Senna e até Alan Prost, que tinha mais respeito por... Enfim, e o Pedro Lamy, que lhe saltou uma roda. Não fiques triste por ele ter regressado. O Michael Schumacher não vai voltar a correr. Okay. Não, ele não vai voltar a correr, João, calma-te. Não. O que eu acho é que... Adeus, até amanhã. Até amanhã.